com o técnico Bernardo Franco do Brusque sobre esse 1-1, e aí o que faltou para que o Brusque conseguisse a tão esperada vitória para chegar brigando ainda no último jogo para permanecer na Copa Santa Catarina, não que está fora, mas a vitória era fundamental para a noite. Boa noite a todos. Infelizmente não conseguimos o resultado que gostaríamos e nos interessava, que era a vitória. Sabemos que ficou uma situação complicada, dependendo de outros resultados, e temos que vencer um jogo fora de casa contra a equipe de Santa Catarina, torcer para que a Chape não consiga vencer o Concórdia. Enfim, a gente se lamenta porque a gente sabe que tinha condições totais de se classificar de uma maneira até mais tranquila do que está sendo, mesmo que a classificação venha, mas se ela vier vai ser de uma maneira muito sofrida, e não precisava ser assim. E se ela não vier é um problema para nós, porque a gente acaba perdendo a possibilidade de disputar um título, de brigar por uma vaga numa competição nacional, a gente sabe da importância, mas em nenhum momento a gente negou também que o nosso foco seria a Série C. Então, o clube ele tem um planejamento que aconteceu no decorrer do ano, eu não estava aqui ainda também, e a gente precisa pontuar as coisas para que o nosso torcedor também tenha noção das nossas dificuldades. Lógico que eu não estou justificando aqui, não vou transferir nunca a responsabilidade, todos têm responsabilidades, o treinador tem as suas, os jogadores têm as suas, a gente conversa muito sobre isso internamente, a diretoria também tem a sua. E ficou nítido que a gente não tinha elenco para poder disputar as duas competições ao mesmo tempo. Eu entendo o torcedor querer que a gente colocasse a melhor equipe, que a gente fosse para frente, mas a gente tem que entender que o ser humano não é uma máquina. Então, dentro do nosso planejamento, infelizmente, os jogadores que a gente trouxe eram aqueles que tinham a mínima condição de jogar 15 minutos. Mais do que isso era expor eles ao risco e colocar uma possível briga pelo acesso, que é o que mais nos interessa. Eu acho que o nosso torcedor tinha que estar muito feliz e orgulhoso daquilo que a gente fez, porque quando a gente chega aqui, a equipe era a 12ª colocada da competição, correndo sérios riscos de brigar pelo rebaixamento. Infelizmente, essa é a grande realidade. Conseguimos uma classificação, não foi fácil, e por mais que muitos não acreditavam, ganhamos 2 jogos dentro da nossa casa e estamos indo para a última rodada à frente da equipe do Náutico, que é uma equipe que tem um investimento muito superior. E é aí que eu preciso que o torcedor também tenha essa noção das dificuldades e limitações que nós temos. Hoje nós competimos contra a Ponte Preta, Guarani e Náutico, equipes que colocam mais de 15 mil, 20 mil pessoas nos seus estádios, equipes que têm investimentos que, se não for o dobro, é quase o dobro do nosso, com certeza. Existe uma diferença muito grande em relação à questão salarial. Então, desde a minha chegada, a gente apontou as dificuldades, as limitações do elenco, as necessidades do elenco. Infelizmente, o clube não conseguiu trazer as peças que nós achávamos interessantes e que poderiam nos fortalecer. A direção conseguiu trazer jogadores de oportunidades de mercado, jogadores como muitos jogadores apostas, que alguns conseguiram dar o retorno, outros não estão conseguindo, e não é fácil jogar com a camisa do Brusque, essa é a grande realidade. A gente tem que entender quais jogadores têm o perfil e a característica para jogar aqui, e a gente vem trabalhando muito internamente dentro disso. Eu escuto falar muito sobre as outras equipes, a gente cita o caso da Ponte, está 5 meses sem pagar, mas tem jogador na Ponte que ele recebe 1 mês de salário, tem jogador que recebe 10 meses aqui, equivalente. Então é uma diferença absurda, e nós estamos conseguindo competir de igual para igual com essas equipes. Mas a gente continua lutando, acreditando, tentando fazer o melhor para o clube. A gente sabe que as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Eu entendo a frustração do torcedor. A gente jogou contra uma equipe alternativa, uma equipe mais sub-20, 23 da Chapecoense, mas é uma equipe que hoje tem uma categoria de base, que permite eles trazerem jogadores aqui. Infelizmente a gente ainda não tem uma categoria de base estruturada, então eu não tinha nem número para trazer aqui no banco se eu não trago os jogadores que foram para o jogo no sábado, em menos de 48 horas, então veja como é a nossa dificuldade. Por exemplo, eu tive que jogar com 3 zagueiros, não é porque eu quis jogar com 3 zagueiros, porque eu só tinha 3 zagueiros para jogar. Essas são as questões. Então a gente trabalha dentro da nossa limitação, dentro da nossa realidade, tentando extrair o melhor dos atletas para entregar o melhor resultado possível, e já tem clareza internamente das coisas que precisam se alterar. O clube passou por uma transição de gestão, se apostou em muitos jogadores com um tipo de perfil, então o clube já tem analisado isso internamente, para que no próximo ano não cometa alguns erros, que esses erros custam caro, a gente sabe disso, pode nos custar uma vaga na Copa Santa Catarina, uma vaga na Copa do Brasil. Então isso tudo já foi falado muitas das vezes para mim.
eu já tenho isso muito claro, né? Tenho batido nessa tecla, mas são coisas que você não muda de rota assim, né? De um dia para o outro. Então são coisas que levam tempo, né? E a gente tem sim conversado muito internamente. Outras questões que eu acho que são importantes a gente tocar no ponto aqui, a equipe evoluiu muito ofensivamente. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, o Guilherme Pira não tinha nenhum gol na Série C, nenhum gol na Série C. Hoje ele tem 5 gols. O DG também, ele tinha 2 gols e agora o DG tem 5, é o vice-artilheiro da competição. Eu não estou nem falando de assistências, né? Porque a gente saiu de 9 gols marcados quando eu chego para 16 gols marcados, é quase o dobro. Então a gente tem trabalhado sim ofensivamente, a gente, né, não tem recuado a equipe, só que para você sustentar uma ideia de jogo, você precisa ter uma reposição, né, no mesmo padrão. Em alguns setores nós temos, em outros infelizmente a gente não tem. Essa é a realidade, eu não posso chegar aqui e falar algo que não é a realidade. Então muitas das vezes a gente sofre quando a gente tem que trocar um jogador pelo outro, porque a reposição ela não é 6 por meia dúzia, né? Então não é tão simples assim. E mais um ponto que a gente tem que levar em consideração é que, por exemplo, 2 jogos que a gente não teve Alex Rola na segunda fase, que fez muita falta até pela questão da liderança que ele tem. Então assim, eu não posso apontar nada para os jogadores que estão nos representando na Série C e muito bem. Esses caras têm se entregado de corpo e alma, né? E a gente tem que valorizar esses jogadores que vestem a camisa, que se entregam dessa maneira e têm conseguido representar o Brusque, sim, a nível nacional, muito bem. Não podemos esquecer disso. Agora, a gente não pode aceitar jogadores que vêm para cá com uma mentalidade baixa de trabalho, com um compromisso baixo de trabalho. Então pode ver que jogadores já não estão mais aqui, jogadores afastados, jogadores que estão mais interessados com o extra-campo do que com o desenvolvimento dentro de campo. Isso eu também não posso negar. E essas atitudes elas têm sido tomadas internamente desde o primeiro momento que eu pisei aqui. Eu sempre falei que aqui teriam regras, né, teriam diretrizes e que a gente não iria abrir mão do jogador que seja bom jogador, mas que acima de tudo ele seja um jogador compromissado com o trabalho e com a instituição e acima de tudo com a sua carreira e com o seu sonho. Então a gente tem falado muito isso de maneira interna, tem tomado atitudes já, né, que tem refletido aqui, e o nosso elenco é um elenco enxuto e muitas das vezes a gente vai ter que saber que a gente compromete um resultado como hoje, né, mas faz parte, né, tá na balança e a gente tem que olhar para esses erros para não cometê-los no futuro, para que a gente possa ter um clube cada vez melhor. Bernardo, você falou que jogou com 3 zagueiros não foi por escolha sua, né? Na sua avaliação, como é que foi o funcionamento do time? Ficou dentro do que tu esperava? Depois do segundo tempo tu fez mudanças ali, né? Não eram exatamente nas mesmas posições, como você disse, nem tinha jogadores nas mesmas posições para mudar, né? Como tu avalia o jogo, assim? E os jogadores também tiveram que se adaptar a um esquema que você usou, acho que só um jogo antes de hoje. Sim, a gente já usou 3 zagueiros em outros momentos, né, mas não é o nosso padrão, não é aquilo que a gente acredita dentro das ideias de jogo que nós temos aplicado no nosso dia a dia, mas é uma opção, uma alternativa que nós temos, né. Então a gente viu que aqueles jogadores estavam aptos, disponíveis, né, que tecnicamente poderiam entregar alguma coisa, né, de bom para nós, escolhemos o jogo 11 a partir disso, né, e esbarramos em algumas limitações. Mas se você analisar o jogo em si, claro que faltou qualidade de jogo em muitos momentos de ambas as equipes, né? Por exemplo, a Chape também não nos ofereceu perigo. Se você analisar os gols que nós tomamos na Copa Santa Catarina, são gols grotescos, erros assim básicos, simples. O gol de hoje, né, reflete muito isso. E se você olhar os outros tantos gols que nós sofremos, não tem a ver com tática. São erros assim pontuais e que custam muito caro no futebol. E aí a dificuldade que nós temos para criar e para fazer gols, né? Infelizmente. Então a equipe hoje poderia aqui minimamente ter saído com uma vitória, com um placar ajustado, sim, mas foi mais dominante, teve mais volume, poderia ter criado e concluído melhor algumas jogadas. Então acho que a gente sabia do risco que nós corríamos quando a gente coloca uma equipe mais alternativa, mas como eu falei, os jogadores não são máquinas, né? Não tem como colocar eles em menos de 48 horas em campo, né? A gente imaginou também que teríamos algumas respostas diferentes do que tivemos em alguns jogos, né? E agora é a gente poder focar naquilo que nos interessa, que é o próximo jogo, que é o Náutico fora de casa, que a gente sabe que vai encontrar uma guerra, né? Uma equipe com uma pressão de torcida, uma equipe favorita ao acesso, mas que nós já demonstramos que temos condições de enfrentar qualquer um aonde for e fazer frente e é muito possível que a gente vença o Náutico fora de casa, né, e que a Ponte consiga um resultado para segurar o Guarani e a gente possa estar comemorando um acesso no sábado. Bernardo, até conversa com os torcedores que a gente conhece, né, o coração dos torcedores, a vontade dos torcedores, e vem aqui
obviamente, para vencer todos os jogos. Mas ali, como você estava falando e eu vi, né, educadamente, você trocando ideia com o torcedor, respondendo ao torcedor, nós vamos focar e vamos trabalhar o máximo que puder para a gente trazer o acesso para a Série B. Então essa troca de conversa educadamente do torcedor com o técnico, do técnico com o torcedor, também ajuda o trabalho. Não, não tenha dúvida, o torcedor ele é, né, o patrimônio do clube, a gente respeita muito, em nenhum momento, né, eu vou discutir com o torcedor, ele está aqui e tem que valorizar esse torcedor que vem aqui, né, porque esse realmente é torcedor mesmo, né, e ele tem todo o direito de fazer suas críticas, só que ele não sabe de todo o contexto, né, da toda a realidade diária que a gente enfrenta, né, inclusive até você comentou de a gente liberar o acesso deles para cá, acho que foi muito legal, até o pessoal liberou, então é isso, a gente quer o torcedor mais perto, a gente quer o torcedor nos apoiando, né, e as críticas fazem parte, né, mas o que eu comentei com ele ali naquele momento foi que a gente está brigando para subir de divisão, né, e que a gente tem que correr alguns riscos e infelizmente não pode colocar os melhores jogadores hoje, né, em campo, porque senão a gente não tem, talvez a gente corre risco de perder jogadores para o último jogo. Então dentro do nosso planejamento era o risco que nós corríamos, né, e para você ver, há 2 rodadas atrás o torcedor falava para mim, tira o DG, aí no jogo passado coloca o DG de novo, né, então assim, veja as dificuldades que nós temos. Teve um dia que o torcedor pediu o Robinho, mas não sabia que o Robinho estava lesionado. O Olavo ele já vem jogando com lesão de adutor, que assim, de grau 2, né? Então assim, veja o esforço que ele está fazendo para poder atuar. O Alex Juan, a previsão de volta dele era agora para o jogo do Náutico, ele já voltou a 3 jogos antes. Então assim, nós estamos com muitos jogadores de sacrifício. O Biel nesse jogo estava com lesão de grau 2, não poderia nem estar no jogo. Mas a gente fez questão de acelerar o processo, trazer e ele se comprometeu em vir para jogar 10, 15 minutos. Então a gente tem superado muitas dificuldades, muitos nossos limites, né? O clube precisa cada vez mais evoluir em termos de estrutura, de investimento, isso é fato e vai acontecer, está acontecendo, né? Para que a gente possa ser competitivo em todas as frentes, né? A gente sabe a responsabilidade que é representar o Brusque, né? É uma torcida exigente e tem que ser mesmo, né? E quando ela nos apoia, né, acontece o que aconteceu nas últimas 2 rodadas. Eu acho que assim, a gente nas últimas semanas demonstrou, né, todo o nosso compromisso, toda a nossa capacidade de trabalho, só que infelizmente a gente não vai conseguir sempre repetir isso porque a gente é ser humano, a gente não é máquina, né, e tem as nossas limitações, mas pode ter certeza que em nenhum momento vai faltar entrega, empenho e cobrança aqui, né, da mesma maneira que o torcedor nos cobra, pode ter certeza que a gente repassa essa cobrança, a gente é muito exigente, a gente está atento a todos os detalhes para que a gente possa vencer. E eu como treinador quero sempre vencer, né, mas eu também tenho que ser racional, né, e tomar as decisões dentro de uma racionalidade, dentro de um planejamento que respeita também o ser humano. Eu vou fazer só mais uma. Ô Bernardo, em relação que você tinha falado nos outros jogos, né, que é a Copa Santa Catarina, além de vocês querem levar a Copa do Brasileiro para ver se jogadores poderiam entrar no time principal, né? E hoje, basicamente, a despedida desse time alternativo, semana que vem, provavelmente, na quarta-feira, o Brusque já vai ter à disposição os jogadores principais, enfim. Queria que você fizesse um balanço, assim, você acha que esse objetivo, pelo menos, foi cumprido, que você conseguiu aproveitar esses outros jogos para ganhar jogadores, assim, você acha que foi produtivo nesse sentido? Muito bem lembrado, né? Eu sempre deixei claro que o nosso objetivo era ganhar jogadores para essa competição, claro, né? Esse era o primeiro objetivo e o segundo era classificar e buscar, né, uma vaga na Copa do Brasil, um título. Ficou um pouco mais difícil, né? Já não depende de nós, mas nesse primeiro objetivo acho que ficou claro, né? Ficou claro que os jogadores que vieram desse contexto para nos ajudar na Série C têm nos ajudado, né? E aqueles que tiveram dificuldades de se adaptar, de conseguir entregar um rendimento maior, né? Que existia uma expectativa, como eu falei, o clube fez algumas apostas, né? E quando você faz apostas nesse nível, você corre riscos, né? Então o clube já tem, acho que, a amostragem suficiente para poder, né, qualificar o seu olhar, né, dentro do departamento de scout, que é um departamento que está se construindo aqui no clube, que veio também sem muito conhecimento ainda em relação ao mercado brasileiro, né? Então a gente também vem com essa missão de tentar ajudá-los, né, porque a gente já conhece o futebol brasileiro, já conhece muitos atletas, tem falado muito sobre isso, né? Então acho que é um próximo passo para o clube como evolução, né? Mas acho que a partir disso, da Copa Santa Catarina, o clube tem total condição de tomar melhores decisões em relação ao futuro de alguns atletas aqui. Para finalizar, qual é que é o planejamento de viagem para Recife? Bom, nosso planejamento é treinar amanhã e quarta-feira aqui, né? Depois a gente viaja a Recife para treinar na quinta-feira e na sexta-feira por lá, para que a gente possa, daí no sábado, né, fazer a disputa desse último jogo, né, sonhando com esse acesso até o final.
E acho que a logística ela ficou uma logística boa para que a gente possa chegar com calma, se adaptar, né, poder sentir o clima. E sabemos o desafio que é, e a gente vai lutar até o final. O torcedor pode ter certeza que a gente vai representar muito bem o clube, e espero que eles possam nos passar a energia positiva e que no final a gente possa estar aqui voltando e comemorando junto com eles esse acesso, né, e podemos se abraçar e poder bater papo com eles e sentir esse calor deles aqui. Obrigado.